Ser torcedor do Vasco da Gama é viver numa montanha-russa que não tem fim. Quando parece que o trem vai seguir tranquilo pelos trilhos, vem uma curva inesperada e o coração do vascaíno dispara de novo. Ontem, em São Januário, o torcedor sentiu exatamente isso. Depois de 4 vitórias seguidas, depois de ver o time reagindo no Campeonato Brasileiro e mostrando um futebol sólido, veio um tropeço daqueles que machucam. Um jogo que parecia sob controle acabou escapando por entre os dedos. 3 pontos importantíssimos ficaram pelo caminho, e o clima que era de empolgação virou frustração. Agora, o foco precisa mudar rapidamente, porque o próximo desafio já está batendo à porta. Depois de amanhã tem clássico contra o Botafogo, no Newton Santos, e o Cruz Maltino precisa dar uma resposta imediata. Mas antes de olhar para frente, a gente precisa falar do que aconteceu dentro do Caldeirão de São Januário. O jogo contra o São Paulo era para ser mais uma afirmação desse novo Vasco, um time que vinha crescendo, jogando com confiança e mostrando que tinha aprendido a competir. Só que o que se viu foi um Vasco completamente diferente. O torcedor que encheu o estádio para empurrar o time viu uma equipe confusa, sem padrão, errando em lances simples, principalmente, falhando nas horas decisivas. O que mais chamou a atenção é que, mesmo tendo mais posse de bola, mais finalizações e até mais volume ofensivo, o time não conseguiu transformar isso em gols. Foram 24 finalizações, 10 delas no alvo, bola na trave, pressão o tempo todo, mas o placar insistia em não mudar a favor do gigante da colina. Já o São Paulo foi cirúrgico, chegou poucas vezes, aproveitou os erros e saiu com a vitória. É aquele tipo de jogo em que o torcedor olha e pensa, não é possível. O mais frustrante é que o desempenho não foi tão ruim do ponto de vista técnico, mas faltou eficiência. E quando se fala em Campeonato Brasileiro, a diferença entre um time competitivo e um que apenas joga bem está justamente nisso, saber transformar domínio em resultado. O Vasco fez o que pôde, tentou de várias formas, mas a bola teimava em não entrar. Enquanto isso, o adversário foi preciso e soube explorar os vacilos defensivos. O resultado é aquele gosto amargo que o torcedor conhece bem. Ontem, a esperança era chegar aos 45 pontos, encostar nos times que estão brigando por vaga na Libertadores e mostrar que o Vasco de fato voltou a competir com os grandes. Mas a derrota recolocou o time com os pés no chão e mostrou que ainda há muito caminho pela frente. O técnico Fernando Diniz, na coletiva depois do jogo, tentou equilibrar o discurso. Disse que o time foi dominante, que jogou bem e que não faltou entrega. E é verdade, o Vasco realmente teve momentos de controle, mas ficou evidente que faltou algo. Diniz falou que o grupo foi vulnerável em alguns momentos, principalmente nas bolas paradas e nas jogadas de transição. Admitiu que as substituições do segundo tempo não surtiram o efeito desejado e que o time perdeu organização. Ele até tentou colocar mais inspiração em campo, buscando jogadores que pudessem decidir, mas acabou vendo o time se desarrumar ainda mais. E no futebol, quando se perde estrutura, o castigo vem rápido. Foi o que aconteceu. O São Paulo aproveitou as brechas e matou o jogo. O torcedor saiu de São Januário triste, porque sabia que esse era o momento de embalar. 4 vitórias seguidas não vinham por acaso. O time estava encorpando, o ambiente melhorando, a confiança voltando. Era o cenário perfeito para transformar uma sequência positiva em algo maior, para sonhar com uma vaga na Libertadores. Só que o futebol não perdoa a falta de concentração, e o Vasco pagou caro por isso. Agora o desafio é reagir, e o tempo é curto. Em 2 dias já tem clássico, e o adversário não é qualquer um. O Botafogo, mesmo em oscilação, continua sendo um rival de peso, e jogar no Newton Santos nunca é simples. E o problema não para por aí. Além da derrota, o Vasco perdeu 2 jogadores fundamentais para o duelo de quarta-feira. Paulo Henrique, o lateral direito, e Nuno Moreira, ponta esquerda e um dos principais nomes do setor ofensivo, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. 2 desfalques pesadíssimos. Paulo Henrique é peça-chave no sistema do Diniz, um jogador que apoia bem, tem números excelentes e vem sendo destaque da posição no campeonato. O próprio Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estava no estádio ontem observando o lateral, o que mostra o nível que ele vem apresentando. Só que agora,
o técnico vascaíno vai precisar encontrar uma alternativa. Puma Rodrigues deve ser o substituto natural, mas o buraco é mais embaixo, porque o entrosamento e a dinâmica mudam bastante. Já na ponta esquerda, a ausência de Nuno Moreira é ainda mais preocupante. Ele vem sendo um dos jogadores mais decisivos do time, participando diretamente de gols, criando jogadas e sendo aquele escape quando o jogo aperta. O Vasco sem Nuno perde profundidade, perde velocidade, principalmente, perde aquele cara que desequilibra no 1 contra 1. Diniz vai ter que quebrar a cabeça. Dá para imaginar o David voltando ao time titular, talvez o Ryan sendo adiantado, ou até o Vere reaparecendo. São opções, mas nenhuma substitui o Nuno na plenitude. O treinador sabe que vai precisar montar uma equipe equilibrada, porque o clássico é daqueles que definem rumos. Durante a coletiva, Diniz até falou sobre a importância do Nuno, elogiou a inteligência tática e o comprometimento do jogador, mas deixou claro que vai precisar encontrar soluções. Ele também comentou sobre a pressão por quebrar tabus e vencer clássicos, mas disse que o foco é outro. O que importa agora é manter o time competitivo, buscar os pontos que faltam e continuar sonhando com algo maior no campeonato. É o tipo de discurso que tenta acalmar o ambiente, mas o torcedor sabe que a cobrança vai ser grande. O Vasco precisa mostrar força e reação imediata, principalmente depois de um tropeço em casa. E como se não bastasse toda essa turbulência, a segunda-feira amanheceu com uma notícia que pegou muita gente de surpresa, e, dessa vez, de um jeito positivo. O Vasco está se preparando para renovar o contrato de uma das suas maiores promessas, o atacante Ryan. O plano é estender o vínculo por mais 5 anos, aumentando o salário e valorizando o jogador. A ideia é transformar o Ryan no atleta mais bem pago do elenco, com uma multa rescisória astronômica, entre 50 e 60 milhões de euros. É um movimento ousado e que mostra que o clube quer fazer diferente. O que o Vasco quer é construir um projeto de carreira para o garoto. A ideia é simples, mas ambiciosa: segurar o Ryan no Brasil o máximo possível, permitir que ele amadureça vestindo a camisa do Vasco e só pensar numa venda quando ele estiver pronto para brilhar na Europa, sem precisar voltar cedo. É uma tentativa de fugir do ciclo que a gente vê o tempo todo no futebol brasileiro, jovens que saem cedo, muitas vezes sem estarem prontos, e acabam retornando sem alcançar o potencial que tinham. O exemplo que o Vasco olha é o do Neymar no Santos. O craque amadureceu no Brasil, ganhou títulos, se consolidou, e só depois foi vendido para o Barcelona, já num outro nível. É esse tipo de trajetória que o clube quer repetir com o Ryan. O garoto tem apenas 19 anos e já desperta o interesse de gigantes europeus como Milan, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Todo mundo está de olho, mas o Vasco quer fazer diferente. Quer segurar o jogador, valorizá-lo e mostrar que ainda dá para sonhar. Grande mesmo sem vender cedo. O projeto é ousado, mas necessário se o clube quiser voltar a ser protagonista. Depois de tantos anos vivendo altos e baixos, ver o Vasco planejando o futuro e apostando num talento da base é algo que dá esperança ao torcedor. Ainda mais depois de um domingo tão frustrante. O clima muda, o humor melhora, e o vascaíno volta a sonhar, porque no fundo ele sabe: o Vasco é gigante, e gigante nunca se entrega. E o mais interessante dessa história toda é que essa renovação do Ryan não é apenas uma jogada contratual, é uma declaração de intenções. O Vasco está deixando claro que não quer mais ser o clube que forma e entrega. Quer ser o clube que forma e transforma, que lapida seus talentos e os faz crescer aqui dentro, diante da torcida, sentindo o peso da camisa e a vibração de São Januário. O plano é simples na teoria, mas ousado na prática: manter o jogador, amadurecê-lo dentro do clube e só deixá-lo sair quando for inevitável, quando ele estiver em um nível que faça sentido tanto esportiva quanto financeiramente. E essa visão, sinceramente, é o tipo de atitude que pode mudar o destino do Vasco nos próximos anos. O torcedor está cansado de ver promessas irem embora ainda adolescentes, vendidas por cifras que encantam no momento, mas que no longo prazo deixam um vazio técnico no elenco. E o Vasco quer romper com isso. Ryan é tratado internamente como a joia do projeto, o garoto que pode representar essa nova era. A diretoria entende que ele não é apenas um jogador promissor, é um símbolo do que o clube quer construir.
É por isso que a proposta envolve não só um aumento considerável de salário, mas também uma valorização de imagem, com a intenção de torná-lo um dos rostos mais reconhecidos do futebol brasileiro nos próximos anos. E olha, se tem uma coisa que o Ryan tem de sobra é potencial. Quem acompanha de perto sabe que o garoto tem algo diferente. Ele joga com naturalidade, não sente o peso dos grandes jogos, tem personalidade e uma leitura de jogo que foge à média. E é justamente por isso que os gigantes da Europa estão tão de olho. O Milan já demonstrou interesse, clubes ingleses como Chelsea, Arsenal e Tottenham também monitoram. Só que, diferente de outros tempos, o Vasco não está disposto a abrir mão fácil. O clube sabe que tem em mãos um ativo esportivo e financeiro de altíssimo nível e quer aproveitar isso ao máximo. É curioso pensar que faz tempo que o futebol brasileiro não vê um clube realmente segurar sua principal promessa até que ela atinja o auge. Lá atrás, o Santos fez isso com Neymar, e o resultado todo mundo sabe: títulos, prêmios e uma venda histórica. Desde então, o mercado europeu aprendeu a agir mais rápido, e os clubes brasileiros, pressionados financeiramente, aceitaram esse modelo de exportar cada vez mais cedo. O Vasco, no entanto, parece querer remar contra essa maré. A ideia é clara: fazer com que o Ryan viva aqui o que Neymar viveu no Santos, que ele amadureça, conquiste títulos, se torne ídolo e saia pela porta da frente, não apenas como mais um nome vendido, mas como um símbolo de reconstrução do clube. E se a gente for olhar o contexto do Vasco hoje, esse tipo de atitude faz ainda mais sentido. O time voltou a se estabilizar no Campeonato Brasileiro, a torcida está mais próxima, o clima melhorou e há um sentimento de renascimento no ar. É claro que derrotas como a de ontem machucam, mas elas fazem parte do processo. E o que dá esperança é ver o clube pensando grande, planejando o futuro com coerência, tentando retomar a identidade que sempre teve. Ryan é parte fundamental desse processo. Ele representa o novo Vasco, o Vasco que quer ser protagonista, que quer olhar para frente sem esquecer de onde veio. A comparação com o Neymar é inevitável, mas há também um tom de aprendizado aí. O Santos soube segurar o seu craque, mas o ambiente do futebol mudou muito de lá para cá. Hoje, segurar um jovem talento exige estrutura, exige projeto e, principalmente, exige confiança do atleta e de sua família. É aí que entra o diferencial do que o Vasco está fazendo. O clube não está apenas oferecendo dinheiro, está oferecendo um caminho. Está mostrando ao Ryan que ele pode crescer aqui, que pode se tornar ídolo, que pode escrever uma história antes de pensar em Europa. E isso, para um garoto que nasceu dentro do ambiente do Vasco, tem um peso imenso. É claro que o assédio vai continuar. Os clubes europeus vão insistir, as propostas vão chegar, e a pressão vai ser grande. Mas se o Vasco conseguir cumprir o que está prometendo, se conseguir criar um ambiente competitivo e ao mesmo tempo acolhedor, o Ryan vai ter tudo para se desenvolver aqui. É o tipo de aposta que, se der certo, muda o patamar do clube. Imagina o impacto de ver um jogador formado em São Januário virar ídolo, conquistar títulos, vestir a camisa da seleção e, só depois disso, ir para a Europa com status de estrela? Isso fortalece a marca, inspira a base, principalmente, devolve ao torcedor o orgulho de ver o Vasco revelar e manter talentos. A diretoria sabe que o caminho é longo e que não se faz um projeto desses do dia para a noite. É preciso planejamento, responsabilidade e paciência. Mas o primeiro passo está sendo dado, e isso por si só já muda muita coisa. Depois de anos em que o clube parecia sempre reagir às circunstâncias, hoje o Vasco dá sinais de que quer tomar as rédeas do próprio destino. E o Ryan é o símbolo disso. Ele pode se tornar o exemplo do que o Vasco quer ser nos próximos anos, um time que forma, segura, valoriza e vence. O torcedor, que ainda está com o coração apertado pela derrota pro São Paulo, olha para essa notícia e respira um pouco mais aliviado. É aquele sopro de esperança que reacende o ânimo, que faz lembrar que o clube é gigante e que, com trabalho e visão, tudo é possível. O clima em São Januário muda completamente quando o assunto é Ryan. É como se o torcedor voltasse a enxergar um futuro. E num futebol tão imediatista, em que tudo precisa dar resultado rápido, ver um projeto pensando a longo prazo é quase revolucionário.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Carlo Ancelotti, o renomado treinador italiano que atualmente comanda a seleção brasileira, teria feito elogios inesperados ao Vasco após a partida contra o São Paulo. Fontes próximas ao clube e ao entorno do técnico relatam que Ancelotti teria destacado a organização tática e a intensidade do time carioca, comentários que imediatamente causaram alvoroço entre torcedores e comentaristas esportivos. A repercussão é ainda maior se considerarmos o peso do nome de Ancelotti no futebol mundial. O treinador, que já foi eleito um dos 10 maiores da história pela France Football e coleciona títulos importantes como jogador e técnico, raramente faz declarações que extrapolem o universo de suas equipes ou competições europeias. Agora, segundo rumores, suas palavras teriam gerado especulações sobre um possível interesse em observar mais de perto o trabalho do Vasco ou mesmo sobre futuras parcerias e convites para intercâmbios técnicos. No ambiente esportivo, a fala de Ancelotti foi interpretada como um reconhecimento raro do futebol brasileiro fora do eixo tradicional, e alguns analistas já brincam que até poderia ser o início de uma aliança futebolística que ninguém esperava. Há quem diga que o técnico italiano ficou impressionado com a disciplina defensiva do Vasco, a movimentação dos atacantes, e especialmente, com a capacidade de improvisação de alguns jovens da base que entraram em campo. Além disso, circula nos bastidores que membros da comissão técnica do Vasco receberam mensagens discretas de agentes próximos a Ancelotti, perguntando sobre detalhes de treinamentos e filosofia do clube. Naturalmente, nada disso se confirma oficialmente, mas a intensidade das conversas nos meios esportivos é suficiente para alimentar rumores de que Ancelotti pode estar monitorando o cenário brasileiro de maneira mais atenta do que se imaginava. Torcedores já começam a especular se isso poderia significar convites para amistosos internacionais, observação de talentos para futuras convocações da seleção, ou até um encontro entre treinadores em eventos futuros. Enquanto isso, jornais e redes sociais se enchem de teorias e palpites sobre o que estaria por trás do elogio do italiano. Uma certeza é que, com Ancelotti falando bem do Vasco, o clube carioca ganhou prestígio imediato, e o burburinho promete não morrer tão cedo. Se o comentário do treinador for apenas uma observação cordial ou o prenúncio de algo maior, só o tempo dirá. Mas, por enquanto, a especulação já transformou uma simples partida em um possível marco para o futebol brasileiro, onde a atenção internacional volta-se para um clube que muitos julgavam fora do radar global. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.